Agora que vocês já compreenderam a ideia de balança, vocês não vão poder falar assim, a professora não me explicou, ela só falou assim, tá positivo, passa pro outro lado negativo, eu não sei porquê. Ela falou que é porque sim e pronto. Não, eu já falei pra vocês a ideia da regra da balança, nunca mais esqueçam isso. Mas agora que vocês já sabem, eu vou começar a fazer de forma mais prática, tá bom? Pra gente economizar tempo e pra não fazer tanta confusão na cabeça de vocês. Então, olha só, gente. Aqui, eu tenho outra equação de primeiro grau. Tá vendo que eu tenho x dos dois lados da minha equação. Então, a ideia é deixar tudo do mesmo lado. O x, no caso. Ou eu deixo esse aqui e passo isso pra cá, ou o contrário. Ao invés de mexer aqui, eu passo ele pra lá. Vamos fazer das duas formas para poder vocês verem que tem como. Aí vocês verem qual que vocês se. Pra vocês verem qual que vocês se identificam mais. Então, olha só, pessoal, eu vou fazer primeiro da forma tradicional, que é deixar o x de cá, tá? Não tem mais certo ou mais errado, não. Mas a gente costuma fazer mais assim, colocando a incógnita desse lado. Ah, Aline, é só x? Não, né? Lembra que eu falei lá no início. Pode ser x, y, m, a, o que você quiser, tá bom? Melancia, banana, florzinha, coraçãozinho, enfim. Gente, olha só então. Eu vou fazer do lado de cá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é repetir o que eu quero de cá, né? Que é mais x. O 70, já vou aproveitar e vou procurar se tem alguma coisinha aqui que eu quero passar pra cá. Tem, não tem? O 2x. Eu não quero ele lá, eu quero ele de cá. Qual que é o sinal do 2? Do 2x? Ali não tem, não. Se não tem, ele é positivo. Passa para o outro lado, negativo. Simples assim. Beleza, então agora igual. Aí de lá, pessoal, já tinha o 10, né? Mais 10. E aí eu vou mandar quem para lá? 75. 75 tá positivo, porque ele não tem sinal, então é mais. Passa para o outro lado, negativo. Menos 75. Beleza? Beleza, gente. Então, olha só. Agora, tá tudo lindo, maravilhoso. Só letra de um lado, só número do outro lado. Então, aqui eu vou ter que analisar. Vamos pensar aqui em xícaras, que eu acho que fica mais fácil da gente raciocinar. Parar de mexer com dinheiro e vamos mexer com xícara. Não façam isso em casa, crianças. Mas supondo que você foi lá, quebrou 2 xícaras da sua mãe. Ah, você estava passando com pressa, correndo, esbarrou e quebrou 2 xícaras. Menos 2. Sua mãe ficou com menos 2 xícaras. Você deve 2 xícaras para ela. Aí você foi lá e comprou uma xícara, que seu dinheiro só dava para comprar uma. Então você foi lá e pagou uma xícara para sua mãe, ok? Mais é que você está pagando, é crédito, né? Quitou a dívida? Só sua mãe foi muito boazinha, né? Mas nesse contexto aqui não quitou, não. Tá faltando o quê? Uma xícara ainda. Então, se você deve uma xícara, ficou menos x. Ali. Mas de onde você tá vendo um? Como assim eu paguei uma xícara aqui só tinha x, não tinha nada de um? Um detalhe, pessoal, quando não tem nenhum número com a letrinha, é 1. A mesma questão do expoente aqui. Lembra que a equação é do primeiro grau? Porque quando não tem nada, o expoente é 1, né? Então, aqui é a mesma ideia. Beleza? Você foi lá e pagou uma xícara para sua mãe, então você deve uma xícara ainda, se você deve é negativo. E do outro lado, como que vai ficar? Vamos voltar para o dinheiro agora. Ó, você pegou R$ 75 com seu pai. Então, você deve 75 pro seu pai, né? Menos 75. Você foi lá e pagou 10 para ele. Você ainda deve quanto? 65. Tá vendo quando a gente pensa em dinheiro, em xícara? Quando você traz para sua realidade, a matemática fica bem mais fácil da gente raciocinar, né? Então, você ainda deve R$ 65 para o seu pai. Se você deve, o 65 é o quê? Negativo, porque você deve. Gente, mas só que esse resultado aqui ficou muito feio, não ficou? Para pensar. Menos x menos 65. O objetivo da equação não é encontrar o valor de menos x, é encontrar o valor de x.
Então, eu tenho que tirar esse menos daqui. Como que eu tiro? A mesma ideia da regra da balança. Gente, para o menos ficar mais, eu tenho que fazer o quê? Menos vezes menos, que dá mais. Então, olha só, é só eu multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Ou dividir por menos 1, que vai dar no mesmo também, né? Ó, menos com menos dá mais. E 1 vezes x dá x. Só que, regra da balança. O que tá azul aqui, que eu acrescentei, é porque eu não tinha. Então, se eu vim aqui e coloquei isso aqui, eu tenho que fazer o quê? Colocar do outro lado também para equilibrar a balança, certo? Então, na verdade, eu tô multiplicando todo mundo por menos 1, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? O 65 também vai ficar positivo, ó, né? Menos com menos, mais 65 vezes 1, 65. Preciso desse mais aqui? Não, pode ser só x igual a 65. Aqui também eu não preciso dele, não. Detalhe, gente. Se eu tivesse encontrado a resposta assim, ó, x menos 65. Morreu minha conta, porque eu quero achar o valor de x, e o x está aqui. Eu só multipliquei por menos 1 porque esse x estava o quê? Negativo. Então, quando no final da sua conta a incógnita, a letra, né, ficar negativa, você tem que multiplicar por menos 1 para ela ficar positiva, tá bom? Porque você quer o valor da letra, não é do oposto dela, tá bom? E eu falei para vocês que a gente vai fazer isolando o outro lado. Então, olha só, pessoal, fazendo o contrário agora, deixando o x no segundo membro, porque aqui a gente deixou ele no primeiro membro. O que eu tenho que fazer? Simples. Eu vou ter que deixar os números de cá e a letra de cá, o x no caso. Então, olha só, o 75 já tá aqui. Beleza. O 10, ele tá positivo, então ele vai pro outro lado negativo. Ok? 2x. O x aqui tá positivo, vai pro outro lado negativo. Tranquilo? Gente, 75 menos 10. Dessa forma aqui ficou mais tranquilo de fazer, mas nem sempre vai ficar, mas ficou, porque ó, aqui eu tinha que pensar em 10 menos 75, aqui é mais comum, né, pra gente, 75 menos 10, 65. E aqui, 2 xícaras menos 1 xícara, agora você quebrou 1 xícara. Ela tinha 2, você quebrou 1, então ela ficou com quantas? 1 xícara. 2 xícaras, né, menos 1 xícara, dá 1 xícara. Eu nem preciso desse 1 aqui não, ok? Eu sei que quando não tem nada é 1. Então, olha a situação, olha a diferença, tanto que esse ficou bem mais fácil. Porque, além disso, eu não precisei multiplicar por menos 1, tá? Então, olha só, duas formas de fazer com o mesmo resultado. Por isso que a matemática é linda, porque você não é obrigado a fazer assim. Se você gostou assim, você faz assim, entendeu? Gente, vamos para mais um exemplo e a gente encerra, tá bom? Meninos e meninas, vamos para o nosso último exemplo, porque agora é hora de vocês praticarem. Não adianta eu ficar aqui falando se vocês não tentarem resolver, não é mesmo? Então, se vocês quiserem já começar a praticar, dá um pause aí no vídeo, tenta resolver e vamos ver se você acertou. Pronto, pausou, já resolveu. Então, vem cá. Gente, olha só. Vou resolver essa daqui, então, rapidinho, da maneira prática, né, que eu mostrei pra vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 8 xícaras, lembrando que eu vou deixar... Ah, não, Aline, eu tô cansada de xícara. Não vou mexer com xícara mais não, vamos mexer com iogurte. Iogurte. Beleza. Então, olha só, gente, aqui eu tenho 8 iogurte. É porque tem gente que fala assim, ah, você trocou a letra, eu não consigo não, só dou conta com X. Então, vamos lá, pra já não ter desculpa. Pessoal, olha só, vou deixar 8y de cá. E eu quero deixar todo mundo que é y no primeiro membro da equação. Lembra que aqui é o primeiro membro, então vamos aproveitar e fazer uma revisãozinha geral. E aqui é o segundo membro. E por que ela é do primeiro grau mesmo? Porque aqui, quando não tem nada, na minha incógnita, é 1, ok? Se aqui eu tivesse 2 e aqui fosse 1, então ela seria do segundo grau, porque eu vou olhar o maior expoente, tá? Mas não vamos nos preocupar com isso agora, não. Então tá, pessoal, eu quero deixar nesse membro aqui todo mundo que tem y. Então, olha só. O 5 tem y? Não. Vaza, vai lá pro outro lado. O 3y tem y? Lógico que tem, né?
Só que esse 3, ele tá o quê? Positivo, quando não tem sinal, mais. Vem pra cá o quê, Aline? Aliás, vem pra cá o quê, meninos? Menos 3y. Vem fazendo a operação inversa. Lembra? Gente, lembrando que o 8 está multiplicando o y, o 3 está multiplicando o y também, quando não tem nada aqui a vezes, beleza? Do lado de lá, eu tenho menos 15. E agora, quem mais é para lá? O 5. O 5 está positivo, vai para lá, então, negativo. Por quê? Porque sim. Não, por causa da regra da balança, lembra disso. Gente, 8y, 8 iogurtes, menos 3 iogurtes. Você tinha 8 iogurtes, você tomou 3. Sobrou quantos? 5. Sobraram 5, né? Bonitinho lá, ó. Nem ficou negativo, nem nada. Agora aqui, pessoal, ó. Um caso que a gente não tinha visto ainda. Nesses exemplos, né? Eu tenho sinais iguais, gente, ó. Sinais iguais, o que eu faço? Somo e conservo o sinal. Como assim? Então, vamos pensar num exemplo prático. Você pegou 15 reais com seu irmão emprestado. Aí, ao invés de pagar para ele no outro dia, você foi lá e pegou mais 5. Falou, não, meu irmão, eu tô precisando de mais 5 reais, me arruma aí. Ele foi e te arrumou. Então, se você não pagou os 15 que você devia e você ainda pegou 5 reais emprestado, você deve 20, né? Então, menos 20, porque você deve. Ou, em outras palavras, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, 15 mais 5, 20, e conservando o sinal fica menos. Beleza, gente? Agora, pessoal, finalizando, o 5 tá fazendo o que mesmo? Porque lembra que eu quero encontrar o valor de y, então não posso ter ninguém aqui. O 5, ele tá multiplicando o y. Ele vai passar lá pro outro lado, dividindo. Então, olha só. 5 tá multiplicando, vai ficar só o y de cá. E vai passar pro outro lado, dividindo. Tá, gente? Olha só, então. Quanto que é 20 dividido por 5? Eu tenho 20 reais em notas de 5. Quantas notas eu tenho? 4. Ou eu tenho 20 reais para dividir para 5 pessoas. Vai dar quantos reais para cada? 4. Aline, eu não lembro como que divide. Nesse caso aqui, pessoal, tabuada, né? Tem que lembrar qual número vezes 4 que dá, qual número vezes 5 que dá 20, beleza? E o sinal, gente, é negativo. Por que mesmo? Porque lá na divisão, aqui é mais, né? Ó, quando não tem nada é mais. Então, menos com mais, menos. Então, menos 4. Pessoal, nossa aula de equação do primeiro grau é basicamente isso. Agora é com vocês. Eu espero ter ajudado. Vamos lá, mãos à obra. Bom trabalho.